Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou professora de biologia e hoje a gente vai falar sobre transpiração em plantas. Começando a gente recordar lá da aula de transporte de nutrientes que a transpiração é um fenômeno fisiológico importante, porque é através da transpiração que a planta consegue gerar pressão negativa ou força de sucção que puxa a água e a seiva bruta, e os sais minerais da raiz até as regiões da folha que perderam essa água por transpiração. Então a transpiração é um fenômeno que gera força negativa, pressão de sucção, que vai puxar essa água, que vai fazer esse transporte da seiva bruta. Bom, a transpiração gera então o movimento da água, e esse movimento da água ele é importante por três motivos. Primeiro, então, porque é através do movimento da água que a gente tem o transporte de seiva bruta, como a gente já sabe, né? Segundo, que o movimento da água ajuda na manutenção da temperatura na planta. Isso é muito importante para plantas que vivem em condições extremas de temperatura. Por exemplo, regiões de cerrado ou plantas de caatinga, né? Regiões que a insolação é constante e a temperatura é extrema. E terceiro, é que esse movimento da água ajuda na manutenção da pressão osmótica dentro da planta. Então vejam que a transpiração ela não é um fenômeno fisiológico, não é um fenômeno fisiológico simples. Ela tem um motivo para existir, seria, como a gente diz, um mal necessário, né? Mas tem funções importantes. A gente tem que entender, então, que 95% da água que a planta absorve é perdida na transpiração. E a transpiração ela pode acontecer de duas maneiras. Ou ela acontece pela cutícula da folha, então na região superior da folha a gente tem a presença da cutícula, que é aquela camada de cera que serve para proteção. A gente percebe a cutícula porque a planta fica brilhante, né? Então, ou a planta perde água pela cutícula, essa perda é pequena, ou pela parte mais importante, o processo mais importante, através dos estômatos, que são estruturas responsáveis tanto pela troca gasosa quanto pelo processo de transpiração. E a gente encontra, na maioria dos casos, os estômatos na região inferior da folha, certo? E isso também tem uma explicação. Logo, a gente tem que entender que a transpiração é uma característica mensurável. A gente consegue medir a taxa de transpiração de uma planta. De que maneira? A gente faz um somatório, então, das taxas de transpiração pela cutícula e pelos estômatos. Então, a gente diz que a transpiração total de uma planta é o somatório da transpiração cuticular mais a transpiração estomática. Como eu disse, a transpiração cuticular ela é uma transpiração pequena, ela corresponde a mais ou menos 10% do que a planta perde em água, né? Mas é constante, ou seja, acontece tanto de dia quanto à noite. Enquanto que a transpiração estomática ela é maior e ela é dependente da abertura dos estômatos. E os estômatos, que são essas estruturas, eles geralmente se abrem durante o dia e fecham durante a noite. Eles dependem da luz para sua abertura, geralmente também. Então a transpiração estomática não é constante, diferente da cuticular. Sabendo que a transpiração é uma taxa, a gente consegue medir, alguns exercícios de vestibular ou mesmo do Enem utilizam essa parte da matéria como prova, né, como questão. Então a gente tem aqui o método da pesagem de folha. Como que funciona? A gente consegue medir a taxa de transpiração através da pesagem da folha. Então, o que a gente faz? A gente retira uma folha da planta e pesa ao longo de intervalos de tempo e verifica o quanto a folha está perdendo em massa. Essa perda de massa ao longo do tempo reflete o quanto a folha perdeu em água, de maneira que a partir de um certo ponto a massa da folha será constante, praticamente a mesma depois de um certo ponto. Por quê? A partir de certo ponto, os estômatos ficarão fechados e então a folha só vai perder água pela cutícula. Então, até certo ponto a gente tem a transpiração total como transpiração estomática mais cuticular, e a partir de certo ponto a gente tem apenas transpiração cuticular como predominante. Isso é importante a gente saber porque a partir desse certo ponto, que a planta perdeu tanta água pela transpiração,
ela está em déficit hídrico, então ela não pode perder mais água. Então o que ela faz? Ela fecha os seus estômatos, na tentativa de preservar a água dentro dela. Certo? Então se eu falar para vocês determinarem a quantidade de água perdida, tanto pelos estômatos quanto pela cutícula, num tempo de 2 minutos, de acordo com o gráfico que eu estou mostrando, como que vocês vão fazer esse cálculo? Vejam, a gente tem aqui então uma curva decrescente até o ponto 5 minutos. A partir do ponto 5 minutos, a gente percebe que a massa ela é constante. Então, significa que a partir de 5 minutos, nossos estômatos estão fechados e tudo que for perdido em água aqui será transpiração cuticular. Então, a gente pode dizer que a nossa transpiração cuticular é no valor de 1, certo? Tudo que estiver antes de 5 minutos é transpiração cuticular mais transpiração estomática. Então, no tempo de 2 minutos, a gente tem uma transpiração total de 7, significando que 1 é a perda pela cutícula e os outros 6 é a perda pelo estômato. Então, o que a gente pode dizer aqui? Que a massa de água perdida pelos estômatos no tempo de 2 minutos é igual a 6 miligramas, né? Porque a gente está falando em miligramas, percebam aqui. E a perda de água pela cutícula no tempo de 2 minutos é igual ao valor de 1. Quando a gente tiver um gráfico de método de pesagem de folha, a gente tem que sempre olhar a partir do ponto que o estômago está fechado para poder ver o valor da taxa de transpiração cuticular, para então calcular a taxa estomática. Beleza? Então, como eu falei para vocês, a transpiração ela é um fenômeno fisiológico e cuja maior proporção, 90% dela, acontece pelos estômatos. Os estômatos, eles são estruturas formadas por 2 células guarda, então a gente tem uma célula guarda aqui e outra aqui, sendo que entre elas a gente tem um orifício. E é através desse orifício que os gases entram e saem, ou seja, oxigênio, gás carbônico, e por onde a água sai pela transpiração. No geral, mas isso não é regra para todas as plantas, a gente encontra a maior proporção de estômatos na parte inferior da folha. Por que isso acontece? Porque a parte superior está sendo irradiada pela luz do sol, né, pelos raios de sol, constantemente. Então, se a gente tivesse muito mais estômatos na parte de cima, a planta perderia muito mais água. Ela entraria em déficit hídrico mais rápido. Então, a maior presença de estômatos na parte inferior da folha ajuda a planta a perder menos água por transpiração, uma vez que a planta ela não conseguiu. Ao longo da evolução, a gente não tem uma estrutura que seja responsável pelas trocas gasosas, mas que não perca água pela transpiração. Nas plantas, a mesma estrutura executa as duas funções. Então, um estômato sempre tem 2 células guardas, elas são nucleadas e clorofiladas, ou seja, elas realizam fotossíntese, e entre elas um ostilo, ou orifício, certo? Se a gente fizer um corte histológico numa folha, a gente encontra logo abaixo dos estômatos, vejam, a gente tem aqui o nosso estômato com a célula guarda e o orifício, uma câmara subestomática, que é uma câmara aérea, geralmente a gente encontra células muito espaçadas, por onde os gases vão se difundir quando eles entrarem ou saírem. Isso é muito importante também a gente saber. E por fim, a gente percebe que as células guarda, células clorofiladas, né, estomáticas, elas têm microfibrilas orientadas radialmente. Essa disposição radial das microfibrilas nessas células é que fazem o estômato abrir dessa maneira, que fazem a formação do orifício. Isso também é muito importante saber. Então vejam, no final das contas, são as células guarda que fazem a abertura e o fechamento dos estômatos. E essa abertura e esse fechamento dependem única e exclusivamente da entrada de água nas células guarda. Significa que quando as células guarda estão túrgidas, cheias de água, elas se abrem. E quando as células guarda estão fechadas, ou seja, flácidas, elas se fecham. E
essa abertura e fechamento é muito importante para a planta, de maneira que ela consegue controlar a quantidade de água que ela perde. Então imaginem vocês que é um dia muito quente, um dia de sol, mais de 35 graus, por exemplo, quente e seco. A gente não tem água, não tem umidade na atmosfera. Então a planta precisa preservar aquela água que está dentro dela para ela não perder mais água ainda pela transpiração. Então o que ela faz? Ela fecha o estômago, as células guarda ficam flácidas e se fecham, e o ostilo se fecha. Bom, a abertura e fechamento de estômatos depende de dois mecanismos. Um mecanismo simples de turgescência, um mecanismo osmótico que a gente chama, onde simplesmente a entrada de água faz com que as células guarda se abram, né, o estômato se abra, e a perda de água faz com que os estômatos se fechem, né? Então, o mecanismo osmótico é assim. Seria como se mais ou menos a presença constante de água na planta, então a grande quantidade de água que a planta consegue absorver faz com que essas células guardas se enchem, né, se fiquem túrgidas e abram os estômatos. Então esse é um mecanismo osmótico simples. A água entrou por osmose, porque tem muita água disponível, o estômato se abre. Mas a gente tem um segundo mecanismo de abertura e fechamento, que é um mecanismo fotoativo. Esse mecanismo fotoativo, ele depende de luz para acontecer. E ele pode acontecer de duas maneiras. Ou pela entrada de potássio, que vai consequentemente fazer com que a água entre por osmose, ou pelo método enzimático. O mecanismo fotoativo de transporte ativo de potássio faz com que o potássio entre nas células guarda por bombas de prótons que gastam ATP. Lembrem-se da aula de transporte de nutrientes que eu falei que existia uma bomba, um transportador de hidrogênio e potássio que realiza transporte ativo. É essa bomba que faz isso. Então ela faz com que o potássio entre na célula, consequentemente a água vai entrar porque o meio celular está hipertônico. E a célula então fica túrgida e o estômago se abre. Então vejam, nesse mecanismo fotoativo, a luz é que vai dar o start para essa bomba de potássio funcionar. Então, uma vez que tem a luz, essa bomba de prótons faz com que o potássio entre na célula e, consequentemente, a água vai entrar para equilibrar as concentrações. Por quê? Porque dentro da célula agora está hipertônico. Entrando água, a célula fica túrgida e o estômago se abre. Quando a gente para de ter luz, ou seja, durante a noite, essa bomba para de funcionar, porque ela depende da luz para funcionar. E então, o potássio sai da célula, consequentemente a água sai também, porque agora o meio extracelular que está hipertônico, e a célula guarda fica flácida e o estômago se fecha. Então, esse mecanismo fotoativo de transporte ativo de potássio, ele é bem simples. Tem luz, a bomba funciona, o potássio entra, a água entra junto, o estômago se abre. Não tem luz, a bomba para de funcionar, o potássio sai, a água sai, a célula fica flácida, o estômago se fecha. Simples, né? Mais ou menos. O segundo mecanismo fotoativo, então, que eu falei para vocês, é um mecanismo enzimático. Ele é um pouquinho mais complexo, mas também depende da luz para funcionar. O que acontece? Em uma situação de luz, a gente tem uma quantidade de CO2 diminuída. Por quê? Porque a gente está realizando fotossíntese, certo? Nós estamos gastando o CO2 que está lá dentro das folhas. Diminuindo a quantidade de CO2, a gente deixa o nosso ambiente básico dentro da folha. Por quê? Porque a gente tem menos formação de ácido. Então, a gente tem uma menor concentração de CO2, porque estamos gastando CO2 na fotossíntese. Consequentemente, a gente tem um meio mais básico, porque temos menor formação de ácido. E esse meio mais básico faz com que uma enzima chamada fosforilase fique inativa. O que essa enzima faz? Essa enzima é responsável por converter o amido em glicose. Lembrem-se que nas plantas, a maneira de reservar energia, né, é na forma de amido. Então, as células vegetais
armazenam glicose em forma de amido. Se essa enzima não está funcionando, ela para de gerar amido e começa a acumular glicose dentro da folha. A acumulação de glicose dentro da folha torna o meio hipertônico dentro das células guarda, né? Tornando o meio hipertônico, ou seja, mais concentrado, entra água, aumenta a turgescência das células guarda e o estômago se abre. Então vejam, porque eu fiz fotossíntese na presença de luz, diminuiu a concentração de CO2, o ambiente ficou mais básico, ou seja, o pH ficou mais básico, a enzima fosforilase não acumula mais amido, ou seja, então agora a gente tem uma quantidade de glicose maior dentro das células guarda. Essa quantidade de glicose maior deixa o meio mais concentrado, a água entra, a célula fica túrgida e o estômago se abre. Beleza? Agora, durante a noite, o que acontece? Eu não estou fazendo fotossíntese, eu não tenho luz. Então, a quantidade de CO2 dentro das células guarda aumenta. Consequentemente, eu torno o meu pH dentro da célula guarda mais ácido. Por quê? Porque o CO2 reage com a água formando ácido. Consequentemente, com o pH mais ácido, a minha fosforilase fica ativa e eu converto aquela glicose que está dentro da célula guarda em amido. O amido faz com que o meio fique hipotônico em relação ao meio extracelular. Ele não é uma molécula que consegue captar água. Então, a concentração dentro da minha célula fica menor do que o lado de fora. E aí, o que acontece com a água? Ela sai, eu diminuo a turgescência da minha célula guarda e o estômago, então, se fecha. Então, vejam, é um mecanismo um pouco mais complexo, mas depende única e exclusivamente do processo de fotossíntese e da presença de luz, consequentemente. Então, para a gente decorar aqui, tem luz, faço fotossíntese. Diminui o CO2, pH fica básico, acumulo glicose. O meio fica hipertônico, a água entra, o estômago abre. Não tem luz, eu aumento o CO2, meu pH fica ácido, eu aumento a quantidade de amido, diminui a concentração dentro da célula, a água sai, meu estômago se fecha. Certo? Então a gente tem aí 3 mecanismos de abertura e fechamento. Um mecanismo osmótico simples, no qual a quantidade de água é tão grande que faz o estômago se abrir, faz a célula guarda ficar túrgida. E um mecanismo fotoativo, que pode ser pela entrada de potássio ou por um mecanismo enzimático de conversão de amido em glicose. Então, lembrem-se, o nosso transporte ativo de potássio, que também depende de luz para acontecer, porque lembrem-se que a bomba de potássio e hidrogênio depende de luz para ser ativada. E o mecanismo fotoativo através da enzima fosforilase. Bom, o que a gente precisa saber aqui sobre transpiração é que a transpiração depende de alguns fatores ambientais. Então, a gente pode ter uma taxa de transpiração maior ou menor dependendo do ambiente onde a planta vive. No geral, as condições que fazem o estômago se abrir são a presença de água, então quanto mais água, mais o estômago vai se abrir. Por quê? Porque tem água disponível para a célula ficar túrgida. A presença de luz abre o estômago, a gente já viu por quê, né? A diminuição do CO2 na folha. Então, diminuir o CO2 da folha, a gente ativa aquele mecanismo fotoativo, o mecanismo enzimático que eu acabei de explicar. E temperaturas medianas. Então, nessas condições, os estômatos se abrem. Agora, se eu tenho pouca água disponível para a planta, se eu tenho temperaturas extremas, aumento de CO2 na folha e ausência de luz, os estômatos vão se fechar. E aí, isso faz sentido. Percebam, se eu tenho uma temperatura muito extrema e um clima muito seco, por que a planta vai deixar o estômago aberto para perder mais água ainda? Não faz sentido, né? A planta ela tem que guardar o máximo de água que ela conseguir. Numa temperatura extrema, qual que é a possibilidade de chover nos próximos dias? A planta precisa reservar essa água para ela. Então, ela vai fechar seus estômatos na tentativa de evitar a perda de água. A ausência de luz desativa os mecanismos fotoativos que eu acabei de explicar, do de potássio e enzimático. E o aumento de CO2 na folha
desativa o mecanismo enzimático que eu acabei de explicar para vocês também. Essas são as influências que alteram a abertura e fechamento dos estômatos. E as plantas, elas evoluíram ao longo do tempo para se adaptar ao ambiente que elas vivem. Então, em algumas plantas, elas, como eu disse para vocês, a abertura e fechamento de estômatos depende das alterações ambientais. Então, plantas de clima quente geralmente fecham seus estômatos no meio do dia. Por quê? Porque o meio do dia é o horário mais quente que a gente tem, a maior insolação, geralmente as temperaturas mais extremas, geralmente é o horário que tem menos umidade, né, disponível. Então, esse fechamento de estômatos no meio do dia evita a desidratação dessas plantas. E essas plantas de clima que se adaptaram em climas quentes fazem isso. Então, por exemplo, as plantas suculentas, os cactos, as plantas de cerrado, as plantas de caatinga, elas são adaptadas para esse clima quente, controlando a abertura e fechamento dos estômatos. Diferente de plantas de clima úmido. Uma vez que a gente tem um clima úmido, a gente tem água constante, a gente tem a disponibilidade de água no solo e na atmosfera o tempo todo. Então a planta não precisa se preocupar em sobreviver num clima extremo sem água. Então ela geralmente deixa os estômatos abertos por mais tempo. Algumas plantas ainda fazem a abertura dos estômatos apenas à noite, na tentativa de preservar a água o máximo possível. Então, à noite, quando a temperatura é mais amena e a gente tem um pouquinho mais de umidade, essas plantas conseguem abrir os estômatos e evitar uma perda de água maior do que se abrisse durante o dia. Bom, então a gente aprendeu aqui como que abre, como os estômatos abrem e fecham, o que são os estômatos, né? Que estruturas são essas. A gente viu então que a quantidade de estômatos depende da planta e geralmente a gente encontra estômatos na porção inferior da folha. Por quê? Porque evita a perda de água. E a gente sabe, então, que as condições ambientais alteram a abertura e fechamento. Essas condições ambientais controlam a abertura e fechamento, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de exercício do Enem. Um exemplo de meio ambiente de ecologia associado à abertura e fechamento de estômatos. Observem, ó, na transpiração, as plantas perdem água na forma de vapor através dos estômatos. Quando os estômatos estão fechados, a transpiração torna-se desprezível. Por essa razão, a abertura dos estômatos pode funcionar como indicador do tipo de ecossistema e da estação do ano em que as plantas estão sendo observadas. Faz sentido isso, né, gente? A tabela a seguir mostra como se comportam os estômatos de uma planta de caatinga. Então vejam, é uma planta adaptada a um clima extremo, seco, com temperaturas altas durante o ano todo, em diferentes condições climáticas e horas do dia. Então vejam, essa planta de caatinga, em clima chuvoso, tem os seus estômatos completamente abertos até o meio-dia, depois ela fecha do meio-dia às 2 ou às 2 horas, né? Estão completamente fechados, e depois abre de novo, num clima chuvoso, ou seja, tenho água disponível. Lembrem-se que a água é um fator determinante para a abertura. No clima seco, a planta deixa os estômatos parcialmente abertos até as 10 horas e depois completamente fechados. Faz sentido, né? Por que ela quer perder mais água se o clima está seco, ela não vai encontrar água ao longo do dia. E numa seca intensa, estômatos completamente fechados durante o dia todo, até as 5 da tarde. Também faz sentido, seca intensa, a gente não tem água disponível, a planta precisa preservar a água. Então vejam que é uma planta de caatinga adaptada para os 3 tipos de condições climáticas. Considerando a mesma tabela, a mesma legenda da tabela, assinale a opção que melhor representa o comportamento dos estômatos de uma planta típica de Mata Atlântica. Então vamos pensar, Mata Atlântica. Mata Atlântica é um bioma, né? É um ecossistema com grande presença de água praticamente o ano todo. A gente pode pensar, raciocinem comigo, que as plantas de Mata Atlântica, elas não evoluíram
para responder à perda de água, porque na teoria a gente tem água disponível na Mata Atlântica o ano todo. Então a gente tem que pensar que agora as nossas condições climáticas são diferentes. A gente não tem seca intensa na Mata Atlântica, numa condição ideal, né, gente? A gente está falando de Mata Atlântica em condições ideais. A gente tem no máximo um período de seca, que seria o nosso inverno, né, aqui no Sudeste. A quantidade de água é um pouco menor, mas não chega a ser uma seca intensa. Então a gente diria que numa condição de Mata Atlântica a gente tem duas condições climáticas: tempo chuvoso, seria o verão na Mata Atlântica, né? E seca. Seca intensa a gente não tem. Então a gente já pode descartar as duas primeiras alternativas. A gente fica só com as três últimas. Agora, pensando numa planta de Mata Atlântica, vocês acham que os estômatos dessa planta, eles respondem assim fortemente, evoluíram ao longo da escala evolutiva para responder a uma condição de seca da mesma maneira que uma planta de caatinga? Vocês acham que eles são tão bem regulados que uma planta de caatinga? Eu acho que não, né? Vamos pensar que uma planta de Mata Atlântica sempre teve tanta água que ela não sabe como se comportar numa condição de seca. Então a gente pode dizer que numa situação de tempo chuvoso, a planta de Mata Atlântica vai se comportar mais ou menos da mesma maneira que uma planta de caatinga. Vai deixar os seus estômatos completamente abertos. E numa situação de seca, ela não vai saber responder. Ela vai continuar com seus estômatos abertos, porque mesmo na Mata Atlântica em situação de seca, ainda assim é mais úmido que uma região de caatinga. A planta também vai deixar seus estômatos abertos. Então, a alternativa correta nessa questão é a letra E. A planta tem os seus estômatos abertos num tempo chuvoso e mantém os seus estômatos abertos num tempo de seca, porque ela não evoluiu para responder da mesma maneira que uma planta de caatinga. Ela vai deixar os estômatos abertos da mesma maneira, certo? Lógico que também a gente tem que entender que a seca na Mata Atlântica não é a mesma coisa que a seca na caatinga, né? Então, as plantas respondem diferente e as condições de seca nesses dois biomas, né, na Caatinga e Mata Atlântica, também são diferentes. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula. Qualquer dúvida, vocês deixam no comentário ou me contactem pelo Instagram. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima!